prosseguimento aí, só uma informação rápida, a Pearson VUE acabou de enviar um relatório de performance e está realmente todo mundo aí com uma média realmente bastante alta aí, perto de 95% até de aproveitamento. Se a gente conseguir seguir com esse ritmo, a minha sugestão é que vocês não demorem em fazer a prova. O voucher de vocês já está disponível. No último dia a gente vai fazer aquele simulado mais pesado. Dependendo do resultado, eu sugiro que vocês já marquem aí para semana seguinte, no máximo, a prova oficial, ok? Então, só seguindo aí com os assuntos, né? Hoje a gente vai falar de update e instalação e vamos rever algumas coisas de patch. Tá? Esse é um assunto que cai bastante em prova. Vocês já viram isso daí no curso de administração da PUX. Eu não vou rever todos aqueles itens, eu vou passar rapidamente e vou me ater principalmente às diferenças aí da versão 3 do HPUX e sempre focado em administração. Tá? Então hoje a gente começa agora com update e instalação do HPUX versão 11 e V3. Ok, continuando aqui falar sobre o software delivery do HPUX, que é o SDUX. Basicamente o SDUX vai fazer toda a parte de controle e versionamento de software, tanto softwares que compõem o sistema operacional, quanto softwares de terceiro. Tá? As atividades principais do SDUX: instalação de software, cópia de software, remoção de software, listar o que está instalado, verificar instalações, né? Fazer o empacotamento para um software específico e fazer toda a parte de configuração da distribuição de software. Né? O SDUX, como a gente está vendo, nada mais é do que uma série de comandos. Tudo isso que eu falei são comandos. Você tem lá o SW install, o SW copy, o SW remove. Esses comandos vocês já devem ter visto aí no curso de administração, né? Ele faz parte do curso de administração. Como a gente está com foco em cima de prova de certificação, eu vou falar um pouquinho sobre eles e vou dizer para vocês o que costuma cair com relação a esse assunto. Bom, só para fechar, o que é o Software Delivery? Ele é responsável pela distribuição de software, tanto de sistema operacional quanto de terceiros, e também fazer o versionamento do produto. Né? O que você tem com o SDUX? Qual é a vantagem principal de você usar o SDUX? Você pode fazer tudo isso através dos comandos que a gente conhece, ou você pode fazer isso através de uma interface de gerenciamento. Você acessa essa interface através do comando SW install ou através do SAM, né, do SAM. O Software Delivery, SDUX, né, ele tem aí o que a gente chama de uma hierarquia de objetos. Né? Você tem lá os bundles, o que ele chama de products, subproducts e file sets. São esses objetos que tornam as aplicações gerenciáveis. O que é cada um deles? Os file sets nada mais são do que os arquivos que compõem o software, os arquivos necessários para a instalação dos softwares. Um detalhe interessante com relação aos file sets, isso em prova de certificação o pessoal costuma perguntar muito, como ele é tratado como um objeto do SDUX, ele é o menor objeto do SDUX, isso que chama a nossa atenção. Bom, o subproduct, né, o subproduto, né, ele nada mais é do que um agrupamento lógico de uma série de file sets. Vocês vão notar, então, vocês estão notando que são camadas, né? Então você tem lá os file sets, subproducts e products. Products é um conjunto de subproducts, subproducts é um agrupamento aí de file sets. Né? O que interessa na prática para a gente, o que é? O que interessa na prática hoje em dia, na versão 13, são os produtos. Né? Hoje em dia a gente não tem mais tanto problema com relação a versionamento de file sets, dependência de arquivos, de bibliotecas, etc. Por quê? Na versão 13, na versão 3 acontece uma coisa muito bacana.
Na verdade a partir da versão 2 já, do HPUX. Se por exemplo eu tenho lá um produto X que usa a biblioteca XYZ, né? E eu tenho um produto Y que também usa a biblioteca XYZ. Essa biblioteca ela vai estar contida nos dois produtos, ou seja, você não tem mais essa dependência de uma biblioteca externa. Tudo o que é necessário para a instalação daquele produto, para a instalação daquele componente no HPUX, ele já vai estar tudo agrupado, justamente por conta desse conceito aí de objetos, né? Então cada produto ele tem lá todos os objetos pertencentes a ele já agrupados. Isso, claro, vai acontecer de você ter a mesma biblioteca, o mesmo arquivo, o mesmo fileset repetido em vários outros produtos, né? Justamente para evitar aqueles problemas todos de interdependência, né? E tem também o conceito de bundle, né? Um bundle, na verdade, é um conjunto aí de arquivos, um conjunto de produtos diferentes que a HP costuma encapsular, né? Ou seja, ela faz um pacotão lá de atualizações, de versões mais atuais de alguns produtos e deixa tudo isso num pacote único e distribui esse pacote, seja pela internet ou seja via DVD, né? Existe aí um contrato de suporte, enfim, existem várias modalidades de suporte. Você tem que ter uma dessas modalidades para poder ter direito a esses bundles, essas atualizações. Tá? Isso é uma ideia interessante. Até agora, a HP lança de 2 a 3 bundles por ano. Então, diferente de outros fabricantes, né, outros fornecedores de servidores aí para Unix, você tem aí algumas datas já específicas aí para você ter esses bundles disponíveis. Ele não lança simplesmente na internet, nasceu hoje uma atualização de tal coisa, amanhã, né? Então o HP tenta controlar um pouquinho isso. Isso para quem administra um servidor é importante. Um outro detalhe também, isso eu vou puxar um pouquinho agora do comando SW Verify, através dele você pode, hoje em dia, validar o seu ambiente antes de instalar um produto, antes de instalar uma atualização ou algum patch. Então você consegue fazer toda a validação do ambiente antes da instalação propriamente dita. E claro, né, hoje em dia com os recursos de virtualização você pode ter um espelho do teu ambiente de produção, onde você pode testar aí o patch, a atualização, enfim, a instalação que você precisa fazer em produção. Tá? Perdão. A gente vai falar agora sobre um conceito interessante que já vem de algumas versões anteriores, mas ficou muito melhor agora na versão 3, que são os depots. Depots, na verdade, nada mais é do que um depósito aí de atualizações. Esse depósito de software, esse depósito aí de atualizações, você pode ter ele em DVD, que seriam os bundles, por exemplo, né? Você pode ter isso em um file system, ou você pode ter isso numa fita, ou até mesmo em um servidor virtual. Então você pode ter hoje um servidor virtualizado, você pode ter uma máquina virtual que não precisa de muito recurso, onde você simplesmente armazena todos os softwares que você precisa e através desse servidor virtual você dispara as atualizações para os outros servidores. É uma coisa muito interessante. Você pode fazer toda a parte de update naquele servidor e automaticamente, através aí dos comandos swverify, etc., através de alguns scripts que a própria HP disponibiliza, você consegue fazer uma varredura no seu ambiente e verificar o que precisa ser atualizado. Ele já sai atualizando, só não faz o apply, né? Ele só não aplica a atualização. Enfim, tudo isso é configurável, tá? Isso é mais o que eu estou falando aqui não cai em prova de certificação, tá? É mais hoje em dia como o pessoal costuma usar o SDUX. Eu acho interessante esse conceito aí de um servidor para fazer distribuição e versionamento de software. Muita gente paga por esse serviço, mas no HP você tem
isso aí já pronto. Claro que vai precisar de uma adaptação, de algumas melhorias, de algumas customizações que você tem que fazer utilizando o shell, o script, né? Não tem como. Mas assim, é uma solução interessante aí, a forma com que esse conceito aí de depot de software, né, de depósito de software, ele evoluiu aí com a questão de virtualização. Ok? Bom, além de você ter todos essas possibilidades de depósito, né, você pode ter também uma instalação disso via rede, né? Nada impede que você tenha uma mídia de DVD e através dessa mídia você distribuir para outros servidores da rede, sejam servidores físicos ou não. Bom, perdão. Dentro do... Como é que funciona essa distribuição e atualização de software? Para isso ele usa um banco de dados, né, o que ele chama de IPD, ou Installed Product Database. É o banco de dados que ele usa aí para armazenar as informações do que está instalado, o que tem de banda, o que tem de produto instalado. Onde fica esse banco de dados? Isso daí, batata, que é perguntinha que cai. Né? Novamente falando de certificação, o pessoal se apega muito a detalhes do tipo qual arquivo de configuração determinado recurso usa, onde fica armazenada tal informação de configuração. No caso do SDUX, o banco de dados ele fica no diretório /var /adm /sw /products. Ok? Então, essa é a estrutura que o SDUX utiliza para armazenar as informações do IPD, o banco de dados aí que ele usa. Bom, dica, né? A gente nunca edita manualmente o IPD. Né? Existem alguns arquivos, por mais, não vou dizer fáceis, né? Mas enfim, mesmo sendo possíveis, passíveis de edição, né? Nunca é bom a gente mexer. Por quê? Porque é um arquivo que ele é mantido aí pelos utilitários do SDUX. Né? Os comandos do SDUX já fazem toda a manipulação desses arquivos aí. Então, não é nem quanto menos mexer, o ideal é não mexer. Né? O Unix tem essas vantagens aí e desvantagens, né? Mas a coisa está fechando bastante. Bacana, o que eu preciso para ter o SDUX funcionando? São os daemons, são os agentes que o SDUX utiliza para fazer todo esse trabalho de manter o banco de dados atualizado, enfim, de fazer a distribuição de software. Nós temos aí dois processos, o SWAgent-D e o SWAgent. O SWAgent-D, ele fica ali ouvindo as requisições. Então, por exemplo, se você schedulou lá alguma atualização, algum disparo aí de alguma distribuição de software, esse SWAgent-D é que vai ficar responsável por estar atendendo esse agendamento que você eventualmente fez para fazer a distribuição de um software. Né? E é ele que vai iniciar a comunicação entre o servidor origem e o servidor destino. Então você tem que ter esse agente aí conversando nos dois lados. Tá? E o SWAgent, sem o D, né, só o SWAgent, ele faz toda a parte de gerenciamento do software. É ele, inclusive, que starta o SWAgent-D. O SWAgent, ele é que vai ser responsável praticamente por todas as tarefas de distribuição de software. Ok? A gente pode usar um simples PS aí para verificar se ele tá no ar, ou você pode ir lá no /cbin/initd e fazer o start do SWAgent-D. Tá? Por default, por padrão, né, o SWAgent-D ele não está disponível no modo que a gente chama de monousuário, né, o single user. Se você quer instalar o software em modo single user, você vai ter que startar esse agente manualmente. Geralmente as pessoas costumam, agora não, mas é uma atividade relativamente
normal aí o pessoal deixar a máquina em mão do usuário para fazer a atualização de software, algo que hoje em dia o pessoal já não usa muito, né? Você já tem mais flexibilidade para fazer isso, ok? Bom, alguns comandinhos aí que nós já vimos, né? SW install para fazer a instalação, você pode ter lá o SW list, enfim, tá disponível já para vocês aquela série de exercícios aí que vocês podem tá começando a fazer, né, só para relembrar, né, fiquem à vontade, o servidor está disponível. Eu só não sei se vai ter os pacotes para vocês instalarem agora, mas eu vou tentar colocar os pacotes lá de novo, e qualquer problema é só mandar um e-mail, tá ok? Bom, essa é a ideia básica aí do SDUX, do Software Delivery, tá? Não tem muita complicação não, ele é bastante interessante. Bom, dando prosseguimento aqui, eu quero falar sobre mais um detalhe do Software Delivery para fechar, que é mais um arquivo. Além do banco de dados, a gente tem lá o /var, /dm, /sw, /swinstall.log. Lá você vai ter o log dos eventos de atualização, né? Esse é o log do SDUX. Esse log, ele te dá 3 status: status de erro, de warning, de note, né? Então você pode criar um script para automatizar e ficar lendo esse arquivo, mas assim, basicamente ele vai te mostrar erro, se o programa não foi atualizado, se deu algum tipo de erro, né? Isso no SW install. O warning, o warning ele geralmente indica que o programa pode continuar, só que pode ter alguns file sets aí que podem ter tido problemas, né? E o note é só uma mensagem, uma notificação, seja ela, o produto foi instalado, ou o produto não foi instalado, ou não precisa de atualização, tá? Eu chamo a atenção para ter 3 itens SDUX com relação à certificação. O primeiro deles é os objetos, né? O file set, que é o menor que nós temos, subproduct, product, bundle. A localização do banco de dados do Software Delivery, onde ele armazena as informações de atualização, que vai ficar lá embaixo do /var, /dm, /sw, /products. E por último, o log de o log de uso aí do SW install, né, que é o /var, /dm, /sw, /swinstall.log. Se vocês tiverem oportunidade, entrem no servidor, tentem verificar esses 2 arquivos, e principalmente o swinstall.log, dá uma olhadinha nele, mas por curiosidade, né? Ok? Bom, como é que a gente, dentro da parte de SDUX, na parte de instalação de software, como é que a gente pode fazer o controle de patch, né? Uma coisa é a instalação de produtos, né? Gerenciamento de produtos, gerenciamento de um novo software, gerenciamento de uma nova feature, de um novo utilitário de sistema operacional. Isso é uma coisa. Um outro é o gerenciamento de patch, né? De repente você tem um patch novo de segurança para ser instalado, de repente você tem um patch para corrigir uma determinada ação, enfim, o gerenciamento de patch é diferente do gerenciamento de software que a gente acabou de ver. Dentro do HPUX, como é que funciona isso? Os patches, você pode recuperar esses patches diretamente do site da HP, né? Você pode recuperar esses patches a partir de um CD, né? Ou você pode ter o que a gente chamou, que a gente viu, bundle, né? Você pode ter um bundle disponibilizado da HP especialmente para o seu ambiente, tá? Lá não muda muito, né? Por que a gente precisa instalar o patch? Pode ser por uma nova funcionalidade, devido a uma nova funcionalidade, a um novo
um suporte para um novo tipo de hardware, uma placa nova, enfim, algum recurso novo de hardware, e também para corrigir bugs, né? Bom, isso é uma responsabilidade dos administradores do sistema, né? A gente tem que estar atento aí principalmente às correções, né? Depende muito, claro, do ramo da empresa. Tem empresas aí que passam constantemente por auditorias de TI e, né, frequentemente a gente recebe relatórios aí de segurança, né? Mas enfim, independente do ramo da sua empresa, se amanhã ou depois você precisar instalar um patch, qual que é a convenção usada aí para instalação de patch? É muito simples. Esse padrão aqui, ele acontece até hoje na versão 3 do HP, né? Isso vem desde a versão da versão 11, né? Desde o começo da versão 11. Bom, vamos lá. Ele sempre vai começar com pH, né? Que é o patch. Você tem lá, para informar que é o patch da HPOX, né? pH. Você tem lá em seguida o tipo de patch. Você tem lá 4 tipos de patch, né? O CO, que são patches genéricos do HPOX, patch para comando, patch para algum recurso do SO. KL são patches relativos ao kernel. NE são patches relativos à rede. E SS é reservado a todos os outros patches que não são relacionados nem à rede, nem a kernel e nem ao sistema operacional propriamente dito, tá ok? Em seguida, para finalizar, um número único do patch, né? Então você tem lá pH para informar que é um patch de HPOX, seguido da ação que esse patch vai ter, da área que esse patch vai atuar, sistema operacional, kernel, rede, outros, em seguida um número de controle do patch, né? Toda vez que você carrega uma lista de patch, né, ele vai trazer para você um monte de patch. A quantidade de patches em sistemas operacionais e Unix, principalmente, vocês já devem ter notado aí, é uma coisa de louco, é muita coisa, muita informação, né? Então a gente tem que estar sempre atento aí. Bom, eu já disse aí para vocês aí que tem um endereço aí para vocês acessarem via internet, né? Você pode fazer o download desses patches diretamente do site, né? A HP ela mantém um site específico aí para patches de SO, né? Então só vou tentar mostrar para vocês aqui. Bom, como é que a gente instala aí um patch, né? Você baixou um patch na internet, né? Como é que você faz a instalação desse patch? Esse patch que ele vai vir, ele geralmente vai ter lá um pacote para ser aberto, ou ele vai vir .depot, né, que é o bundle, né, um conjunto aí de patches. Aí você vai abrir ele com o SW install. Esses patches eles podem vir em formato tar, em seguida serem abertos aí e vai aparecer o .depot de qualquer forma. Ou você pode ter lá um .text, né, às vezes aparece lá um .text também para você abrir. Tanto um quanto o outro, você vai usar o SW install para você fazer a instalação dos patches, tá ok? Bom, o que eu tenho mais para falar de patch? Eu acho que é isso daí, pessoal. Existem aí uma série de pré-requisitos para instalação de patch, né? Mas a HP ela tenta manter isso aí de uma forma mais fácil para quem administra o sistema possível. Então, quando você tem lá um .depot de patch, nesse .depot é comum vocês terem aí o conjunto já todo completo. Então todas as bibliotecas necessárias, todos os arquivos, todos os subproducts, toda aquela lista de objetos pertinentes àquele patch provavelmente já vai estar lá,
tá? Então é algo aí que a gente tem que estar alerta, né? Mas enfim, a HP tenta ajudar bastante aí nesse sentido. Eu selecionei aqui uma pergunta, um tipo de pergunta bastante comum aí. Essa pergunta em específico, ela tem se repetido constantemente aí nas provas do V3. Só para vocês terem uma ideia de como é uma pergunta referente a patch, né, referente a atualização. Então, depois vocês tentem verificar aí a forma correta aí para responder, ok? Bom, seguindo com a nossa programação, a gente vai falar do Ignite Update de sistema operacional. A gente viu o SDUX que faz toda a parte de instalação, né, de produtos, de camadas de sistema, de patches, etc. Mas para você fazer instalação no SO e update de SO, a gente vai usar o Ignite, ok? Muito bem. Agora a gente vai falar um pouco sobre o Ignite UX. Né? Vamos nesse módulo aqui comparar o Ignite UX e o SDUX. A gente acabou de ver o SDUX, né? A parte de aplicação de patch, instalação de ferramentas, e o Ignite UX também você consegue fazer a instalação de imagens, etc. Vamos descrever como é que é a interface de boot do Ignite e entender aí, observar, tentar mostrar para vocês o conjunto de ferramentas aí que compõe o Ignite, né? E ver, dar uma olhadinha numa instalação que eles chamam de Cold Installation, né? Usando o Ignite UX, que é como se fosse uma instalação do zero, uma nova instalação. Né? Bom, o Ignite UX ele é um produto da HP. Ele foi desenvolvido especificamente para HP UX. Então, você não vai ter esse recurso em outros sistemas em Unix. Você pode até ter, mas com outro nome, enfim, talvez com uma outra proposta. O Ignite UX ele é uma aplicação client-server, né? Ele permite aí você ter múltiplas instalações em um único servidor. A ideia do Ignite UX é prover aí uma funcionalidade para você fazer a instalação inicial do sistema operacional, né, que eles chamam de Cold Installation. O Cold Installation, perdão, se você estiver aí usando o Ignite UX para fazer uma instalação, ou se você está instalando de um CD, né, você vai usar na verdade todo o processo aí do Ignite UX. Né? Uma das grandes diferenças aí entre um Cold Installation, né, que é uma instalação do zero, e uma instalação com Ignite UX é o uso de um procedimento chamado setparms. Se vocês tiverem oportunidade, é importante vocês olharem aí os setparms em detalhes. Vocês devem ter visto isso aí no curso de administração, né? O setparms ele tem aí um leque um tanto quanto que grande aí de atuação, né? Então, nesse caso aqui, do Ignite UX, a gente vai usar o setparms. Com o Ignite UX você vai poder utilizar praticamente aí toda a série de parâmetros do setparms, né? Então é interessante vocês reverem com calma aí o setparms. Eu vou mostrar novamente o setparms, mas focado aí para certificação, tá? Mas assim, se vocês tiverem oportunidade, tem aí alguns laboratórios que vocês podem fazer, tem alguns exercícios diferentes do curso de administração que estão disponíveis aí para vocês usarem e brincar no servidor. Mas é importante conhecer os setparms, quem for trabalhar mais próximo aí do HP UX e utilizar os recursos do Ignite. Uma outra forma de uso do Ignite é o que eles chamam de System Redeployment. O System Redeployment ele depende aí do tipo de instalação que você vai fazer.
né? Perdão. O System Redeployment é como se você tivesse um... você for recolocar a imagem, né, do HP a partir de um cliente NFS, enfim, é você colocar uma nova imagem sobre uma imagem já existente. Tem lá a parte de System Recovery, né? A gente sabe aí, tem uma necessidade quase que constante da gente ter uma preocupação com essa parte de System Recovery. O Ignite, ele traz aí uma série de ferramentas que permite você criar um CD de boot, um DVD de boot, um recurso de boot, né? Esse recurso de boot pode ser usado tanto para você fazer uma nova instalação, né? Mas ele é essencialmente a recuperação de uma imagem que você criou, uma imagem já pré-existente de um ambiente. Tem também a parte de Golden Image, né? O Golden Image um instantinho só. Perdão. O Golden Image, ele é como se fosse uma imagem da instalação. A diferença do Golden Image para uma imagem do System Recovery, por exemplo, é que ele vai incluir todas, além de incluir o sistema operacional inteiro, não só as partes de boot, ele vai incluir toda a parte de instalação, toda a configuração, todos os patches, ou seja, é uma imagem 100% exata do seu ambiente. É claro que ela vai ocupar muito mais espaço, ela vai ter uma dificuldade maior de construção, mas o Golden Image é como se fosse um archive do sistema, né? A única diferença, o que você não vai poder ter com o Golden Image, é você ter algumas definições de hardware. Então, se você tem lá uma máquina virtual, por exemplo, com algumas definições de memória, etc., isso aí vai se perder se você usar o Golden Image, tá? Bom, vamos lá. Vamos começar a falar do Ignite X para instalação. Existem vários modelos de instalação com o Ignite X. A gente acabou de ver aí as mais comuns, né? Bom, vamos começar a falar um pouquinho da Cold Installation, né? Com Installation você vai ter que ter ou CD ou DVD, né? Ou uma imagem de boot, né? Ou um Golden Image, né? Ou seja, você vai colocar o ambiente do zero. Isso pode ser feito tanto via mídia quanto via rede, né? Bom, é a parte de setup desse ambiente, né? A gente fez lá vamos supor que a gente fez toda a instalação normal, seja ela por uma imagem, seja ela pelo DVD. Tem a parte de setup do servidor de Ignite UX. Como é que você vai setar isso daí? Bom, a gente vai ver alguns arquivos internos de configuração, tá? Mas os três componentes mais importantes de um servidor Ignite, de um servidor de imagens, são a parte de depot, né? Depot de arquivos, que vai ter todos os arquivos que devem ser carregados, arquivos de instalação, toda a parte de padrão de pacotes, né? Isso aqui é muito parecido com o SWCOP lá do SDUX, tá? Tem a parte de descritores, né? Porque cada depósito, né, vamos chamar assim, tem o seu descritor de arquivo lá que vai mostrar qual que é o conteúdo do depot, né? Esses arquivos, eles têm informações do tipo qual é a localização desse depot, qual que é o servidor de origem, esse tipo de coisa. E o que a gente chama de Ignite Index File, né? Esse Ignite, esse arquivo de índice, né, é quando você tem vários pacotes, né, vários depósitos, né? Então você precisa manter aí um histórico
de onde esses depots, de onde esses arquivos estão, esses arquivos imagens aí. Então você vai ter esse índice no /var, /pt, /ignite, /index, tá? É importante a gente memorizar esse tipo de informação, tá? Bom, a gente viu aí então as principais modalidades de instalação, né? Só repetindo, é o Cold Installation, System Redeployment, System Recovery e o Golden Image, né? A gente já viu o que preciso para montar um servidor de Ignite, né? A gente precisa de todos os arquivos de depot, a gente precisa dos arquivos de imagem, né? E também onde vão estar localizados esses arquivos? Esses arquivos vão estar, existe um índice de onde esses arquivos podem ser encontrados. Esse índice fica no /var, /pt, /ignite, /index, ok? Bom, existem aí alguns comandos do Ignite UX para prover esse tipo de serviço. Esse assunto é um assunto de administração, né, do curso de administração, vocês devem ter visto isso aí em prática, mas se falando de certificação, o que a gente precisa ter em mente? A gente precisa ter em mente os comandos de servidor, né, para você fazer uma instalação, para você criar um depot, para você criar um índice, e principalmente os comandos relacionados a cliente. Por quê? Porque são eles que vão fazer toda a parte de instalação da imagem, principalmente o print manifest e o bootsys, ok? Vamos falar um pouquinho mais do Ignite. Só continuando aí, eu tenho lá os comandos de servidor embaixo do /pt, /ignite, /bin, tá? Então é onde esses comandos residem, tá? O Ignite, esse comando Ignite aí que vocês viram, ele é o comando que vai iniciar uma interface gráfica para você poder administrar essas imagens, fazer os depots, etc. Tá? Eu não vou me ater a esses comandos aqui, porque é uma aula específica, você tem que ter todo um ambiente preparado. A gente vai falar um pouco do Ignite, mais voltado para a certificação, ok? Bom, o que a gente tem aí, assim que você abre o Ignite, você vai ter lá as interfaces, etc. Mas onde eu tenho que me ater com informações referente à certificação. Quando a gente fala em certificação, a gente já viu que comandos é importante, mas é mais importante saber onde as coisas são encontradas, né? Então, no caso do Ignite UX, a gente tem que se ater aos diretórios onde eles se encontram, né? E também a alguns comandos. Quando você tem lá um servidor Ignite UX, quando você boota para um servidor Ignite UX, você vai ver o menu, né? Ou quando você usa lá o comando Ignite, né? E você tem também lá o comando AutoADM. Além do menu, você tem o comando AutoADM. Esse AutoADM, você vai conseguir customizar o menu do Ignite UX, ok? Esse comando também ele é usado, além de você poder manipular a parte de menus, você também vai poder alterar a parte de configuração de arquivos. Como é que funciona aí as formas de Ignite? O que vem quando você cria uma imagem? Vem o core do OS, ou seja, os arquivos principais, /dev, /etc, /sbin, /stand, /user, né, parte do /user, não vai trazer os usuários nem nada, e o /var, principalmente o IPD, que é onde vão estar toda a parte, todo o histórico, né, de instalação dos softwares e dos pets, né, o Ignite, a parte de crontab e toda a configuração de spooler. O que não vem, mas que não faz parte do core, vem o /var, a maioria dos subdiretórios, do /pt,
e o UserDT, que é a interface gráfica. O UserDT ele só vem, ele é opcional, tá, na versão 3. Então você tem lá uma opção de carregar ou não esse ambiente gráfico. Tudo isso, todo esse ambiente vai para o disco, né? Você vai ter uma imagem desse disco, desse ambiente, e você pode jogar essa imagem tanto para disco quanto para fita, até mesmo para um servidor, ok? Desculpa. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui do Make Recovery, tá? Esse aqui é um comando que a gente usa no ambiente do Ignite, né? Ele vai realizar como se fosse uma instalação do Ignite UX, só que os dados armazenados vão ser você pode fazer um restore de um ambiente de um sistema que não é bootável, né, com pouca intervenção, às vezes nenhuma intervenção. Com o Make Recovery você faz todo o restore só do root disk, ou seja, o Make Recovery ele diferente do menu, né, do Ignite, você vai ter uma flexibilidade maior para fazer o restore. Então você pode fazer o restore de um root disk, você pode até, com o Make Recovery, fazer a conversão de file system de um root volume, né, para um HFS, né, ou para um VXFS, por exemplo, lá da Veritas, né. Você pode modificar o tamanho do root. Estão lembrados lá logo nos primeiros dias aí, a gente conversou sobre as novas features da versão 3, e dos detalhes aí da versão 3 do HP é que ele vai consumir mais disco, né? Então, por exemplo, eu tenho lá uma imagem que está numa versão 2 e eu preciso fazer uma migração para o V3. Então, no caso de uma migração, eu preciso de um Make Recovery. Por quê? Porque eu preciso alterar o tamanho dos file systems. Então, se eu tenho um file system do root, por exemplo, com o padrão da versão 2, na versão 3, ele vai ocupar muito mais espaço. Muito mais espaço. Então, são nesses casos aí onde entra o Ignite UX com o Make Recovery. Tá? Você pode usar esse comando para você alterar tanto a parte de swap quanto a parte de file system. Tá? É importante a gente manter isso em mente, né? Um detalhe que isso nem é muito de certificação, mas é importante falar quando a gente conversa sobre Make Recovery. Se você está interagindo, se você está usando o Make Recovery como um processo de restore, né, você não vai ter toda a configuração do seu sistema. Tá? A configuração redondinha com o Make Recovery. Provavelmente vai faltar alguns arquivos aí. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque nem sempre o restore com o Make Recovery vai resolver teu problema. Tá? O Make Recovery geralmente é usado no caso de uma migração. Né? Porque o Make Recovery ele não é como o Golden Image, tá? Muita gente confunde isso daí. O Golden Image é como um archive, um backup full aí do teu sistema. Esse Golden Image eu uso o comando Make Sys Image, não o Make Recovery. Tá? A gente vai falar um pouquinho desse Make Sys aí Image mais para frente, tá? Bom, aqui tem alguns detalhes aí sobre o restore, né? Não é um restore interativo, tudo aquilo que a gente conversou, né? Não traz um sistema bootável, né? Ok. Bom, o Make Recovery ele vai usar a configuração que existe no arquivo config.recover. Então é interessante a gente associar Make Recovery com o arquivo config recover que está lá no /var opt ignite. /var opt ignite é o diretório padrão do Ignite X.
embaixo dele que vai abrir todo um leque aí de uma árvore de arquivos, né? Então você tem a parte de recovery, etc. Tá? Bom, os passos para você fazer um boot de uma fita ou de um DVD, por exemplo, isso é padrão, tá? Isso não vai mudar, não muda muito, esses são os passos aqui, mas não muda muito aí do que vocês já estão acostumados, tá? Bom, Shake Recovery. Esse Shake Recovery, ele vai validar aí essa ação do Make Recovery, né? Deixa eu só pegar um detalhe aqui. O Make Recovery, ele vai trazer aí também a necessidade, ele tem também a necessidade de um arquivo embaixo do Ignite chamado make rec append, tá? Isso daí você vai usar esse arquivo para incluir ou excluir algum volume group. É importante a gente ter isso aí em mente, tá? Bom, eu vou colocar alguns exemplos do Make Recovery, alguns exercícios do Make Recovery, para vocês brincarem aí. A gente só tem um servidor HPOX, então provavelmente não vai dar para a gente fazer isso daí, mas se vocês tiverem condições de um... Eu sei que vocês têm uma máquina Integrity aí, né? Vocês podem criar algumas partições virtuais e tentar brincar aí com o Ignite, tá? Tem algumas receitinhas de bolo aqui que dá para ter uma ideia aí do que a gente pode fazer com relação ao Ignite. Bom, voltando aqui, o comando check recovery, né? O check recovery, ele examina o status de um arquivo chamado makerec.append e o makerec.last. Tá? O check recovery ele vai ver se tem algum erro nesses arquivos de log, algum erro relacionado ao teu recovery, né? O makenet recovery é exatamente o mesmo comando, só que você vai poder escolher aí você usar a rede para fazer o recovery de uma imagem. Tá? Enquanto que o Make Recovery ele provê praticamente toda a parte necessária para você recuperar uma imagem, seja ela de um VG, de um backup, etc. Isso vai deixar algumas lacunas. Por exemplo, as fitas são caras e raramente são usadas. DVD, CD, quando a gente usa mídia, a gente tem um risco muito grande de dano físico, né? Quando a gente faz um backup para uma mídia, por exemplo, ou esse backup seja, vamos supor que esse backup seja manual também, qualquer tipo de backup, né, na verdade, a gente vai ter um problema de performance, né? Então, quando a gente trata com uma mídia direta, a gente tem sempre um probleminha de performance, né? Um outro detalhe também para um número grande de máquinas. Vamos supor que a gente tem um leque muito grande de servidores que você tem que gerenciar o backup dessas imagens aí. Bom, como é que eu faço para resolver esses problemas, seja de performance, seja de custo de mídia, etc. O MakeNet Recovery vem para suprir essa necessidade. O MakeNet Recovery é um comando, né, onde ele armazena em um file system, ou mais de um file system, né, todas as imagens do /dev/vg00, ou seja, o VG do root. Né, o MakeNet Recovery ele pode criar
a imagem de um cliente específico e replicar para várias máquinas essa mesma imagem, ou o contrário, você tem uma imagem de várias máquinas dentro da sua, criar uma biblioteca de imagens. Né? Você tem como o MakeNet Recovery dentro lá do menu do Ignite, né? Você vai ver lá, você vai ter lá várias opções, criação de cliente, criação de archive, enfim, é uma ferramenta para você fazer a criação de imagens, mas utilizando para isso o seu ambiente de rede, tá? Ou, no caso, você também pode utilizar o MakeNet Recovery para fazer o recovery dessas imagens virtuais. Né? Você pode criar máquinas virtuais dessa forma também. Esse daí é o MakeNet Recovery. Bom, vamos lá. Alguns pontos de atenção aí. Bom, um detalhe aí sobre o MakeNet Recovery. Ele vai criar um archive que vai ter a configuração do LVM e do root VG, né? E uma imagem do sistema. É o que a gente estava falando aí. Ok? Bom, aqui tem alguns exemplos aí do Match Recovery, do MakeNet Recovery. Eu coloquei alguns exemplos aqui eu achei interessante essa pergunta aqui, porque ela tem várias formas de se usar o recovery. Né? Deixa eu ver aqui qual que é a pergunta. Qual comando do Ignite faz um recovery da fita de todos os arquivos de um VG? Né, de todos os arquivos de um VG. Então, quando a gente fala em arquivo de VG, né, recuperar o VG00, a gente fala do MakeNet Recovery. Né? Como é que a gente sabe aqui qual comando que é? Eu, particularmente, tenho aqui a minha opinião aqui, mas eu vou deixar para vocês resolverem essa questão na prova, não na prova oficial, no nosso simulado. Essa questão tá dentro do nosso simulado e a gente vai discutir ela no próximo bate-papo aí, na próxima interação em cima do simulado, ok? Bom, eu vou deixar para vocês agora alguns exercícios. Tá? Mais uma vez, no nosso ambiente só tem um servidor, só foi alocado um servidor, não está previsto algum exercício prático em cima do Ignite, mas se vocês quiserem brincar com alguma máquina virtual, fiquem à vontade aí também para fazer perguntas